A tensão global acaba de aumentar. Os Estados Unidos bombardearam o Irão. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. Calorosas saudações, e como é habitual em tópicos mais sensíveis como guerras e afins, não entramos com a típica piada humorística para pedir likes e subscrição. Podem pôr, obviamente, eu agradeço-vos. Ora, o que é que se passa? Durante a madrugada de hoje, os Estados Unidos bombardearam o Irão e as infraestruturas nucleares do país em questão. Vamos ver, até porque já há várias reações, quer por parte do regime iraniano, há reações também por parte de Donald Trump, como estão aqui a ver, Benjamin Netanyahu e até o próprio António Guterres. Vamos tentar perceber quais são as implicações futuras que isto poderá ter, não só na dinâmica americana, mas também a nível ocidental. Portanto, sem mais demoras, vamos começar. Os Estados Unidos atacaram 3 centrais nucleares do Irão. Os bombardeiros norte-americanos atingiram as principais estruturas nucleares iranianas com bombas anti-bunker. Aconteceu por volta da meia-noite, hora de Lisboa. Os responsáveis iranianos confirmaram os ataques às centrais de Fordow, Natanz e Isfahan, mas o país diz que não sofreu um grande golpe porque as centrais nucleares já tinham sido evacuadas há algum tempo e os materiais já tinham sido retirados. Trump fala num ataque bem sucedido e elogia o trabalho de equipa com Israel. O Irão ameaça retaliar. O presidente norte-americano promete mais ataques se a paz não chegar rapidamente e avisa ao Irão que tem de concordar em acabar com a guerra. Donald Trump garante que as instalações foram completamente arrasadas. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Esta é provavelmente a decisão mais polémica que o Trump já tomou desde o início da sua carreira institucional política, desde 2016, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque uma das principais bandeiras ideológicas e de campanha mediática do Trump era o não intervencionismo externo. E é curioso que ele, atrás de si nesta comunicação, tenha o J.D. Vance, que é claramente um isolacionista, que era um dos principais rostos da não intervenção externa dos Estados Unidos a nível externo, passa a redundância, principalmente no Médio Oriente, e ao mesmo tempo, atrás, Marco Rubio. Quem é que fica contente com esta decisão de Trump? O Partido Republicano tem duas fações. Tem a fação que outrora se chamava trumpista, os isolacionistas, em que tem uma perspectiva muito mais de potência ou de foco nacional dos Estados Unidos e acham que a América deve ficar fora desse mesmo intervencionismo externo, particularmente no Médio Oriente, onde se inclui J.D. Vance. E depois há a perspectiva mais tradicional do Partido Republicano, que inicialmente, em 2016, não simpatizava muito com Donald Trump, agora vota em Donald Trump, ou votou em Donald Trump, por questão quase de exclusão de partes, mas é a perspectiva mais neoconservadora, alguns neoliberais mais conservadores do ponto de vista social, que efetivamente gostam dessa postura militarizada dos Estados Unidos. Para Trump isto não fica propriamente bem no currículo, por várias razões. Primeiro aspecto. Recordo-me perfeitamente, e atenção, isto não está aqui em causa o facto do Irão ser um regime completamente, enfim, uma coisa atroz. Mas eu lembro-me perfeitamente, o Trump há anos, até posso colocar aqui, fez um tweet em que criticava o Barack Obama pela sua irresponsabilidade de ser um intervencionista externo e andar a bombardear tudo o que era país a nível do Médio Oriente e que não sabia nada de diplomacia. Agora, Trump está a fazer exatamente aquilo que criticou a Barack Obama. E muita da sua massa eleitoral que o elegeu agora vai vê-lo como uma espécie de traidor, porque está a fazer exatamente aquilo pelo qual concorreu a dizer que não o iria fazer. E a questão é que ele também concorreu a dizer a Kamala Harris vai provocar a Terceira Guerra Mundial, eu vou acabar com a guerra da Ucrânia em 24 horas,
E a realidade é que a guerra da Ucrânia ainda não acabou, já passaram 7 meses desde a eleição de Donald Trump, 6 meses desde a tomada de posse. A guerra da Ucrânia continua, houve alguns avanços, certo? Mas a guerra da Ucrânia continua. O conflito no Médio Oriente continua também e escalou. Portanto, estamos a chegar a uma altura em que Donald Trump não só não conseguiu acabar com os conflitos, como também até os escalou em alguns deles. E isto torna-se complicado para a sua credibilidade, sendo que esta era uma das suas principais bandeiras. Não obstante, havendo até confirmação, pelo que eu percebi por parte do regime iraniano, que as centrais nucleares foram atingidas, enfim, isso acaba por ser um sucesso, no sentido em que as alegadas gigantescas quantidades de urânio presentes em território iraniano que pressupunham essas mesmas criações de armas nucleares, enfim, acaba por ser uma, se quiserem, do ponto de vista bélico, uma vitória para os Estados Unidos e para Israel. Contudo, acho que isto é uma decisão política que acaba por não beneficiar muito Donald Trump e a base eleitoral que o elegeu. Mas enfim, vamos continuar. E o Irão promete retaliar. Na primeira reação oficial, o ministro das Relações Exteriores fala em ataques ultrajantes dos Estados Unidos. O governante avisa que a ofensiva vai ter consequências e acusa Washington de violar de forma grave a Carta das Nações Unidas e o direito internacional ao atacar instalações nucleares pacíficas. O chefe da diplomacia de Teherão acrescenta que agora o país tem o direito de defender a soberania e o próprio interesse. Estas posições foram reiteradas há momentos num comunicado, onde o mesmo responsável político diz que o mundo não deve esquecer que foram os Estados Unidos que traíram a diplomacia ao apoiar a ação agressiva de Israel e agora estão a travar uma guerra perigosa contra o Irão. Depois dos ataques, o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, voltou a partilhar no Telegram os comentários que fez na televisão estatal, a avisar os Estados Unidos para os riscos de um ataque. Diz que os danos que sofrerão serão muito maiores do que qualquer dano que o Irão venha a sofrer. Só antes de prosseguirmos, o Irão é assim, eu muitas das vezes menciono, e já mencionei também em vídeos que fiz recentemente, o direito internacional, como é que eu vos hei de dizer, em determinado aspecto, vale o que vale, porque na prática, a nível da geopolítica global, vence a lei do mais forte. Por isso é que o Conselho de Segurança da ONU é o Conselho de Segurança da ONU, porque estão lá os 5 países mais fortes do mundo, no caso, no aspecto da decisão política a nível internacional, os Estados Unidos, a China, a Rússia, a França e o Reino Unido, sendo que estes dois últimos com cada vez menos hegemonia desse mesmo ponto de vista. Portanto, a questão do direito internacional muitas vezes acaba por, enfim, ser posta de lado porque há uma espécie de quase anarquia a funcionar neste mesmo ramo. Agora, tenho que dar também a minha opinião que não deixa de ser surreal ouvir o regime iraniano vir dizer espera lá, os Estados Unidos estão a violar o direito internacional, quando o regime iraniano, por vários anos, várias décadas, apoiou grupos praticantes do terror, nomeadamente alguns que atacaram o próprio território pelo qual os Estados Unidos estão a fazer este intervencionismo externo. Portanto, falar em violações do direito internacional por parte do Irão, por amor de Deus. É que não é só o caso do Hamas, ou do apoio direto ou indireto ao Hamas ou ao Hezbollah e a todos os outros grupos dentro da mesma índole. É a própria postura em si. Portanto, enfim, o Irão está numa situação complicada. Porque em termos de armamento, com os Estados Unidos entrando no conflito, isto não abona nada a favor do Irão, porque aquilo que é a capacidade americana a nível militar, mais nenhum país tem a nível global. Além do mais, a situação no Médio Oriente não é propriamente, como é que eu ia dizer, não é monótona, aquilo é complexo. Há alguns países árabes que ficam contentes com isto. No sentido que, por exemplo, a Arábia Saudita, por um lado, fica contente com isto estar a acontecer, não tenho a menor dúvida. Não vai dizer publicamente, mas vai ficar contentíssima que isto esteja a acontecer, porque o grande rival regional da Arábia Saudita é o Irão. Agora, eu estou curioso para ver o que é que vai ser a postura da Rússia e da China neste conflito. No sentido em que, se Xi Jinping e Vladimir Putin, ironicamente, principalmente no caso de Vladimir Putin, vier apelar à paz e à diplomacia, a coisa pode, vamos dizer, acalmar.
Se tivermos uma perspectiva diferente, porque não nos esqueçamos que a Rússia é aliada do Irão, atenção, aí nós podemos estar a falar de uma evolução de um conflito regional para um conflito global, porque já temos uma das 3 grandes superpotências a nível económico e militar a entrar no conflito em questão. Vamos ver o que é que acontece. Por outro lado, o primeiro-ministro de Israel diz que a história vai recordar o presidente Trump. Benjamin Netanyahu elogiou os ataques norte-americanos ao afirmar que os Estados Unidos atuaram para negar a arma nuclear ao regime mais perigoso do mundo. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. O que o Netanyahu aqui diz não me surpreende, ou seja, havendo um discurso do Netanyahu sobre o que aconteceu, seria sempre à volta disto, ou seja, by the book, não é? Seguiu a regra, acho que seria óbvio. Uma comunicação deste género, não aprofundou muito, pelo menos no certo que é aqui colocado, portanto, não me surpreende muito. Agora, nós neste momento, e eu há bocado falava das escaladas de conflitos e afins, nós, por exemplo, quando digo a humanidade, na Segunda Guerra Mundial, a história não se repete, mas rima, não querendo criar alarmismos, não é? Mas haviam vários focos regionais de conflito nas guerras mundiais, não é? Antes delas se chamarem guerras mundiais. No caso da Segunda Guerra Mundial tínhamos a questão da China e do Japão, ou melhor, do Japão na China e também no continente europeu. Agora nós temos outros focos regionais, não é? E temos agora os Estados Unidos a entrarem no conflito que, sendo a maior potência ou a superpotência militar do mundo, a dinâmica altera-se um pouco. Se nós olharmos para a conjuntura atual, nós temos um foco regional belicista no leste da Europa, com a Rússia, inimiga dos Estados Unidos, agora não tanto, não é, com Trump, mas no leste da Europa. Temos um conflito no Médio Oriente e, ao mesmo tempo, vamos ver o que é que vai acontecer com Taiwan. É algo que eu não vejo a ser mencionado, mas eu lembro-me perfeitamente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan em 2020 disse que a China teria capacidade para invadir Taiwan até 2025. Ora, nós estamos em 2025, não estou a dizer que o Ministro dos Negócios Estrangeiros à época era uma espécie de bruxo e adivinhava o futuro. O que estou a dizer é que as tensões entre a China e Taiwan não são propriamente novas e, portanto, poderá ser desencadeado um novo conflito mais na parte asiática. Ou seja, teremos 3 grandes focos regionais em que, se isso acontecer, a invasão de Taiwan por parte da China, teremos 3 focos regionais onde as 3 grandes forças militares do mundo estarão envolvidas, direta ou indiretamente. Rússia e Ucrânia, no caso, ou melhor, a Rússia envolvida por causa da questão ucraniana, Estados Unidos envolvidos na questão do Médio Oriente, no caso Israel e Irão, e a China no caso Taiwan. E os Estados Unidos, simultaneamente, nos 3. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Porque isso acontecendo, já temos um conflito com 3 focos regionais em áreas geográficas diferentes que se tornam muito similar a coisas que já aconteceram no passado em termos da sua dimensão. Mas, vamos ver, não é? Não se consegue adivinhar o futuro. E o Irão atacou Israel já esta manhã. Há pelo menos 16 feridos.
Os serviços de emergência do país falam em 10 locais atingidos, como Haifa ou Tel Aviv. Vários edifícios residenciais ficaram destruídos no ataque com mísseis. Israel está sob alerta. As autoridades do país reiteram o apelo para que as pessoas não publiquem locais e registros dos ataques. E antes das declarações oficiais do Irão, em que criticam os ataques norte-americanos, esse ataque foi comunicado na televisão estatal iraniana. سحرگاه امروز سایت‌های هسته‌ای کشور در فوردو، نتنز و اصفهان طی اقدامی وحشیانه و مغایر با قوانین بین‌المللی به ویژه معاهده عدم اشاعه سلاح‌های اتمی NPT مورد تهاجم دشمنان ایران اسلامی قرار گرفت. این اقدام مغایر با قوانین بین‌المللی متاسفانه در سایه بی‌تفاوتی و بلکه همراهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده است. دشمن آمریکایی از طریق فضای مجازی توسط رئیس جمهور این کشور مسئولیت حمله به سایت‌های یاد شده را که بر اساس موافقتنامه پادمان و معاهده NPT تحت نظارت مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میباشد را بر عهده گرفته است. Isto acaba por demonstrar, a meu ver, um pouco a fraqueza do Irão, enquanto potência regional até. Porque se formos ver desde o início dos bombardeamentos Israel-Irão, Irão-Israel, se formos ver o número de feridos ou de mortes relativamente a esses ataques, é uma diferença muito significativa. Eu não tenho aqui os números à minha frente, mas conseguem pesquisar e encontrar isso. Ou seja, o ataque de Israel é sempre muito mais potente, vamos colocar assim de forma simples, do que propriamente o ataque do Irão. Ora, não sei qual será a resposta além do contra-ataque a Israel por parte do Irão. Acredito que o Irão não se atreva a atacar os Estados Unidos. Por uma simples razão, porque se os Estados Unidos fossem bombardeados pelo Irão, não seria só os Estados Unidos a entrarem no conflito, porque há o artigo 5º da NATO, não é? No sentido em que se um membro da NATO é atacado, é atingido com um míssil, por exemplo, os outros países todos têm que, obrigatoriamente, entrar em conflito para apoiar o membro que acabou de ser atacado. Isso poderia acontecer se os Estados Unidos levassem com um míssil do Irão, por exemplo, ou com um ataque nuclear controlado. Portanto, devido muito que o Irão o faça, mas acho que o Irão acaba por sair, do ponto de vista da imagem internacional e da força regional, acaba por sair muito fragilizado no meio disto tudo, indiscutivelmente. Mas vamos prosseguir. E o secretário-geral das Nações Unidas diz estar alarmado pelo uso de força dos Estados Unidos contra o Irão e alerta para um possível descontrole do conflito. António Guterres reagiu na última madrugada numa publicação na rede social X. Fala numa escalada perigosa e no risco de consequências catastróficas. Guterres acrescenta que esta é uma escalada perigosa numa região que já está no limite e é uma ameaça direta à paz e à segurança internacionais. O secretário-geral da ONU insiste que há um risco crescente de que este conflito fique rapidamente descontrolado, com consequências catastróficas para civis, para a região e para o mundo, e termina a dizer que a única esperança é a paz. Não obstante o facto de eu achar que o António Guterres deveria também deixar uma nota ao outro lado, não apenas ao lado americano, o António Guterres acaba por ter alguma razão, aliás, toda a razão na parte final, de um ponto de vista utópico valorativo, não é? Em que o conflito a nível regional está muito complicado, porque são várias tensões, não é só o Irão e Israel. Há vários focos de tensão no Médio Oriente relacionado com países próximos, a questão do Líbano, a faixa de Gaza, obviamente. Portanto, não é só... E há outras questões também, por exemplo, o Iémen está num clima de guerra civil brutal, embora numa índole diferente. Ou seja, a região, já que o António Guterres aqui coloca, está toda ela por esta questão, direta ou indiretamente conectada, ou por outros motivos também, mais nacionais do ponto de vista regional da região em si. O Médio Oriente está um caos autêntico. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, o que acham sobre isto, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.